Nem mesmo os Estados Unidos estão livres do monstro inflacionário. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Quinta Essência, revisado e narrado por JJ Libre. Os dados da inflação norte-americana são alarmantes. O aumento de preços entre os meses de fevereiro e março deste ano foi de 1,2%, e o acumulado dos últimos 12 meses já atinge a marca de 8,5%, a maior taxa de inflação registrada nos Estados Unidos desde 1981. Ou seja, nos últimos 40 anos, não houve um aumento generalizado de preços tão substancial quanto o atual no país governado por Joe Biden. Naturalmente, as taxas oficiais de inflação nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, são incorretamente baseadas no aumento dos preços no mercado, algo que é apenas o reflexo da real inflação e não a sua causa. Inflação significa simplesmente o aumento na base monetária de determinado país. Em outras palavras, isso implica dizer que o país está imprimindo cada vez mais dinheiro para custear suas próprias contas. Tal ação estatal, por consequência, eleva os preços de forma geral. Mas esse aumento de preços é somente a consequência mais visível do aumento da base monetária, ou seja, da inflação propriamente dita. O fato é que o aumento generalizado de preços tem sido observado em todo o mundo. Aqui mesmo no Brasil, o índice IPCA acumulado dos últimos 12 meses já ultrapassa 11%. Na vizinha Argentina, nossos irmãos amargam uma inflação galopante que já é a quarta maior do mundo, conforme noticiamos no vídeo de nome. Inflação na Argentina dispara e já é a quarta maior do mundo. Mesmo na União Europeia, o cenário não é muito animador. O euro, antes visto como exemplo de moeda forte e estável, também amarga recordes inflacionários, algo que também foi tema de outro vídeo aqui neste canal, com o título de Inflação recorde preocupa a União Europeia. O caso norte-americano, porém, é o que mais causa alarde, dado o grau de relevância de sua moeda, o dólar, no cenário econômico mundial. A gasolina, de forma não surpreendente, é a grande vilã do aumento de preços nos Estados Unidos, 11,3% de aumento nos últimos 12 meses. A expectativa é que agora o Banco Central norte-americano, Fed, eleve suas taxas de juros, aquela velha tática estatal para tentar controlar o problema que o próprio Estado criou. Dado o grau de endividamento de incontáveis empresas, um aumento na taxa básica de juros poderia ser catastrófico para a economia daquele país. Isso sem contar o efeito de tal aumento na dívida pública de outros países mundo afora. É claro que os estados nunca assumirão suas próprias culpas. Por isso, Joe Biden tratou logo de culpar agentes externos pela alta inflação nos Estados Unidos. Mais precisamente, o presidente americano culpou Vladimir Putin e sua desastrosa e criminosa guerra na Ucrânia pela escalada de preços nos Estados Unidos. É claro que, como já se esperava, a guerra na Ucrânia teria forte impacto nos preços de diversos itens em todo o mundo, especialmente nos combustíveis. E, sem dúvidas, os próximos meses, e talvez anos, verão um aumento substancial nos preços de diversos itens que, de uma ou de outra forma, são impactados pela guerra promovida por Putin. Contudo, as declarações de Joe Biden são, no mínimo, cínicas. O motor causador da inflação nos Estados Unidos já estava em movimento muito antes do início da atual guerra. Na verdade, a máquina de imprimir dólares está a pleno vapor desde 1971. Desde que o país abandonou o padrão ouro, o Fed não cessou de inundar a economia, tanto a doméstica como a mundial, com cada vez mais dólares. E se esse movimento inflacionário já apresentava um crescimento acima do antigo padrão a partir dos anos 2000, o que Joe Biden fez com a máquina de imprimir dólares não tem precedentes na história da humanidade.
Sim, Vladimir Putin deve ser responsabilizado pelos impactos nos preços dos combustíveis e de diversos gêneros alimentícios, além de todos os crimes de guerra que estão sendo cometidos com sua autorização. Mas colocar toda a culpa da destruição do valor do dólar na conta de uma guerra iniciada há mais de 2 meses é uma atitude de uma tal hipocrisia que só poderia ser esperada do chefe de uma máfia estatal de tal porte. E se a lógica não é suficiente para fundamentar esse argumento, talvez uma análise gráfica do acumulado monetário norte-americano possa dar uma dimensão maior do buraco em que os Estados Unidos estão. Um primeiro olhar no gráfico do agregado M1, que é basicamente o somatório de todo o dinheiro físico em circulação e de todos os depósitos bancários à vista, lhe fará desconfiar de seus próprios olhos. Talvez você queira recarregar a página de seu navegador para conferir se o site consultado não está apenas bugado. Mas o fato é que, sim, no ano de 2020 a base monetária norte-americana triplicou, numa experiência econômica bizarra que atirou, no contexto da pandemia, mais dólares na economia doméstica do que os 200 anos anteriores, somados. É claro que esse insano ritmo não foi mantido, mas o fato é que o Fed não parou de imprimir dinheiro desde então. De meados de 2020 para cá, a base monetária norte-americana recebeu um acréscimo de mais de 5 trilhões de dólares, um valor 3 vezes maior do que o PIB brasileiro. A justificativa, como não poderia deixar de ser, é a necessidade de fazer a economia girar, para vencer a crise provocada pelo patógeno. Ou, como seria mais correto dizer, pela crise provocada pelo Estado durante os últimos 2 anos. E não apenas os resultados de tais incentivos são questionáveis, como também suas consequências a médio e longo prazo são desastrosas. O remédio para conter a inflação é basicamente estancar o movimento gerador desse efeito. Em outras palavras, parar de imprimir dinheiro. Tal ação não tiraria a liquidez atual da economia, o que manteria os preços nos atuais patamares. Contudo, os preços tenderiam a se manter estáveis, de forma que não veríamos aumentos generalizados daí em diante. Apenas as pontuais flutuações em alguns produtos, algo que é normal em uma economia livre. Contudo, é certo que não veremos os governos atuais interrompendo a criação de dinheiro do nada, porque suas estruturas infladas dependem desse dinheiro sem lastro. Ou seja, as moedas estatais estão condenadas, e com elas também a economia formal dos países. Eventos inflacionários sempre foram corriqueiros em países da África e da América Latina, acostumados a constantes trocas de moedas e a confiscos de liquidez monetária dos cidadãos. Entretanto, o que temos observado nos últimos anos é o comprometimento de moedas tão fortes quanto o euro e o dólar, este último sendo uma moeda em circulação há séculos. E, diferente dos efeitos da inflação em países do terceiro mundo, a destruição do valor do dólar terá, sem dúvidas, efeitos catastróficos para a economia mundial. Talvez a crescente inflação norte-americana esteja nos indicando a chegada da pior crise econômica que já vivenciamos. Não há alternativa para os Estados Unidos, assim como não há alternativa para a Europeia. Os bancos centrais responsáveis pelas moedas mais fortes do mundo apostaram em uma política econômica de injeção de liquidez no mercado, algo que criou crédito fácil para bancar negócios inviáveis e que aqueceu a economia num primeiro momento. O descalabro monetário foi ainda mais intenso no período da pandemia, mas como a economia foi mantida fechada por determinações estatais, os efeitos da inflação não foram sentidos na época. Porém, a economia foi reaberta e nós estamos apenas no início das colossais consequências de tais políticas econômicas. A opção do Fed e também do Banco Central Europeu será aumentar a taxa básica de juros para desestimular o consumo e retirar liquidez da economia. Isso, porém,
levará inúmeras empresas endividadas à falência e diminuirá o giro da economia como um todo. Em outras palavras, teremos falências e reduções nas receitas de grande parte das empresas norte-americanas, europeias e, como seria de se esperar em tais casos, do restante do mundo. Trata-se de uma situação em que o remédio é tão prejudicial quanto a doença. Ou, como nós brasileiros costumamos dizer, os bancos centrais estão em uma sinuca de bico. A atual situação econômica é insustentável. Portanto, é apenas questão de tempo para vermos as moedas estatais desabando por completo. Esse era um movimento em marcha há décadas. E a pandemia e, mais recentemente, a guerra na Ucrânia apenas aceleraram essa tendência. Agora é o dólar que sente os impactos das ações descontroladas dos bancos centrais. E quando essa, que é a moeda estatal mais forte da atualidade, colapsar, todas as demais irão para o buraco também. O que sobrará da economia mundial depois de tal crise? Bem, nos resta apenas especular. E o que é ainda mais interessante, nos proteger. Todo aquele que confia todo o seu patrimônio à capacidade estatal de controlar a economia está destinado à ruína financeira. Se até mesmo os norte-americanos viram seu poder aquisitivo diminuir em mais de 8% nos últimos 12 meses, por culpa de seu tresloucado governo, o que nós, brasileiros, podemos esperar? Talvez seja mais interessante não pagar para ver. Talvez a melhor pedida seja fugir das moedas estatais, trocando-as por dinheiro de verdade, livre da ação estatal, descentralizado e imune às ações políticas. Quem sabe assim, nós não podemos assistir com razoável tranquilidade o fim das moedas estatais. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!